Boa noite, amigos do nosso querido Centro Espírita Manuel Miranda, em Itapuã. É o Instituto Manuel Miranda. Agradecer a Selminha e a toda a turma maravilhosa que aí está há anos, mantendo um excelente trabalho para a comunidade de Itapuã e adjacências. Um trabalho sério, de amor, de muito estudo e de engrandecimento da doutrina espírita em Salvador, com, sem dúvida, uma grande folha corrida de tarefas já cumpridas para o bem da comunidade encarnada e desencarnada. Queremos lembrar do tema da noite que foi escolhido, a experiência de quase morte, ou EQM, em português. Essa é uma temática que vem se desenvolvendo, vem ampliando o campo de informações e popularizando através do YouTube, com dezenas de depoimentos muito ricos, muito detalhados, de pessoas no Brasil e no exterior que passam pela experiência. O relevante desse aspecto é que são pessoas de mais diversas aptidões intelectuais ou profissionais, muitos descrentes completamente, ateus, assim se declaravam, e que hoje renovam sua percepção de realidade, dos fatos, a partir do que vivenciaram diretamente na experiência de quase morte, onde perceberam que há uma realidade paralela que não cessa de ter consciência. Há um movimento mental permanente, independente do cérebro estar com lesões ou o corpo físico, às vezes destroçado. São frutos de acidentes, às vezes muitos traumáticos, são frutos muitas vezes de afogamentos ou de tentativa de suicídio. E as pessoas vivenciam uma sequência de informações, de imagens, de sensações, que mais tarde, à medida que os fatos foram se desenrolando no mundo todo, estudiosos nos Estados Unidos, na Europa, começaram a catalogar, a quantificar, a tornar o modelo estatístico adequado para checagem dos dados, das informações. Vamos verificar isso. É que se chegou a conclusões objetivas de que há um nível de consciência independente do cérebro, há sim uma consciência que se desloca no espaço e no tempo, independente do cérebro e do corpo, há sim uma consciência que percebe-se muitas vezes em anos ou etapa de histórica anterior ao corpo da agora. Há uma percepção de seres espirituais, há uma percepção clara de que existem companhias espirituais, anjos da guarda, amigos espirituais, enfim, que participam dos momentos críticos em que o indivíduo está em coma, está em quase estado de morte biológica, e que, entretanto, não os abandonam, fazendo com que a vida tenha uma percepção, tenha um tônus no sentido biológico e tenha uma continuidade no sentido psíquico e espiritual, como nós aprendemos no Espiritismo há muito tempo. Então, essa imagem aí é apenas para nós diversificarmos um pouco a nossa compreensão de mundo. Esse grande bloco de gelo, esse iceberg à esquerda, é enorme. Ele está fora d'água 10% da massa dele e dentro d'água 90%. Esse 90% dentro d'água é, para mim, aquilo que eu sei que não sei, que eu tenho consciência de que desconheço. E os 10% fora d'água
é o que eu penso que já sei. Só serve para mim. E à direita, essa imagem antes e após, são métodos modernos de medição do campo da aura, campo biomagnético, e que mostra aí, numa tecnologia bem moderna, criada pelo russo Konstantin Korotov, você percebe a pessoa que está com a aura degradada antes, à esquerda, e à direita após tomar um passe. Aquilo que aqui nós tão habitualmente tomamos, fazemos, e que muitas vezes nem acreditamos, mas que faz um efeito, e é medido esse efeito no seu campo biomagnético, né? No seu campo energético, e aí palpável a imagem dos efeitos do passe sobre as pessoas. E embaixo um garoto lá em Goiânia, desculpe, em Alagoas, que brincando diante da TV, ele coloca talheres de prata ou de estanho ou de latão no próprio corpo e eles ficam pendurados, como se o garoto fosse um imã, e que ele não é, e como se também qualquer talher fosse de ferro, ferro magnético, o que também não é, já que a maioria é prata, né, ou estanho, ou etc. Então são apenas sinalizações do quanto nos falta de compreensão ainda da realidade, né? O que é palpável, o que é tangível, o que se pesa, mede em conta, parece ser tudo, mas não é. Há muito coexistindo com o nosso universo material, muito. Então essa experiência de quase morte, como é que se deu isso? Um médico chamado Raymond Moody, ele teve um professor de filosofia que, durante as aulas, o Dr. George Rich, o Rich explicou que teve uma experiência de sentir-se fora do corpo, ter consciência que estava fora do corpo e que havia voltado para o corpo. Isso foi marcante. O Rich, ao falar isso nas suas aulas de filosofia na faculdade, né, ele tem como aluno o Dr. Moody. O professor Moody, vendo aquela experiência do Rich, grava aquilo, se impressiona com aquilo, e ele começou a pegar pacientes que sobreviveram do estado de quase morte. Ele começou a entrevistá-los e chegou a entrevistar 150 pessoas. Os relatos tinham uma certa uniformidade, não eram todos iguais, variava um pouco, talvez com a cultura, ou com a religião, ou com a idade, ou com a natureza do trauma, né? Então ele resolve escrever um livro, porque as pessoas falavam em uma viagem pela escuridão, como se entrasse num túnel contendo uma luz intensa, como se a mente emergisse na luz, acompanhada frequentemente de seres iluminados. Essas descrições eram rotineiras. E relato de revisões da vida. As pessoas percebiam a necessidade de rever a sua vida, seja a nível intelectual, profissional, afetivo, religioso. As pessoas mudavam os padrões em relação a certos aspectos, e isso mais tarde veio a se mostrar muito claro em pesquisas mais profundas feitas por doutora Phyllis Atwater, que vivenciou 3 vezes a experiência de quase morte e catalogou mais de 7.000 casos de experiências pelo mundo. Aí à esquerda, Dr. Raymond Moody e Divaldo Franco, eles se conheceram. George Rich, aí embaixo à esquerda, que foi professor de Moody. E Rich escreve o livro Voltar do Amanhã, com suas experiências de ter ido para um plano
espiritual, angelical, seja o que for, e voltado, né, para reconviver no mundo físico. Então, com 20 anos de idade, o Moody, na universidade, estudando filosofia, como aluno de filosofia na Universidade da Virgínia, e a experiência de Rich são abordadas. Ele colhe 150 casos e em 1975 publica Vida Depois da Vida. Esse quadro de Hieronymus Bosch mostra um túnel, que é um assunto recorrente das experiências de quase morte. Né? As pessoas falam de um túnel com luz ao fundo, com seres de luz transitando, acompanhando, apoiando, como se houvesse uma passagem, uma transição. As contestações a Moody vieram rápido. 150 casos diziam, era pouco para aceitação científica. Quer dizer, esqueciam-se que era um assunto completamente novo. Você não teria condição de uma amostra de 1 milhão de pessoas. Você estava começando a criar uma amostra em cima de uma temática que precisaria, claro, de consolidação no tempo, e veio, né? Mas as pessoas ansiosamente queriam negar a possibilidade de consciência paralela ao cérebro. Os médicos ressuscitadores nunca ouviram relatos, diziam eles. E, na verdade, enquanto alguns questionavam que nenhum paciente dizia nada, em reuniões públicas, em palestras, pessoas começaram a ter coragem de dizer que não comentavam, embora vivenciassem a experiência, porque notavam o ceticismo, a visão materialista dos médicos e que não aceitariam alguma explicação sobre o assunto. E até pessoas diziam que, mesmo tendo vivenciado as experiências, nem com os parentes eles falavam, porque receavam ser motivo de chacota. Outros diziam que era desequilíbrio, doença mental. Outros diziam que só ocorreria com pessoas religiosas. Não é verdade. Vários ateus, pessoas que tentaram suicídio por total descrédito da vida, também viveram a experiência. E outros diziam que crianças nunca teriam essa experiência. Também não é verdade. Há livros específicos sobre experiência desse tipo em crianças. Então, Moody publicou muito na sua caminhada, né? Porque é um tema fácil de obter informações. No hospital, ao longo de anos, você tem centenas de possibilidades de casos assim. É perguntar ao paciente, ele vai falar, e você vai colher dados, etc. Então, luz do além, vida antes da vida, reencontros, vida depois da vida. Então, são vários livros publicados por ele, Instantes da Eternidade, aí vai. Algumas pessoas diziam, após o retorno, as pessoas que morreram, entre aspas, nunca mais foram as mesmas. Eles exprimem a crença de que o amor e o conhecimento são as coisas mais importantes dentre todas, pois são as únicas que podemos levar conosco. As pessoas relatavam isso, fruto da sua experiência. Muitos diziam que durante a experiência lembravam-se de fatos traumáticos, lembravam-se de relacionamentos cortados que foram traumáticos, lembravam-se de reatar com pessoas, com instituições ou com entes queridos, entendendo que isso levaria a um estado de harmonia no retorno, vamos chamar assim, à vida, né, biológica. Kenneth Ring era um psicólogo de Connecticut. Ele conseguiu catalogar até 77 102 casos. 102 casos. Então, independente da religião, ou da raça, ou da idade, não influenciava em nada os resultados e as observações das pessoas, né? Ele valida a pesquisa de Moody e funda a IANDS, que é uma associação, um instituto, né, ligado à pesquisa para experiência de quase morte. É um grupo jovem na época e vai desbravando isso, trabalhando em cima de livros, palestras e levando a consciência a muitos médicos e muitos hospitais da realidade da
consciência existir paralelamente ao cérebro. Michael Sabin, esse médico cardiologista, catalogou até 77 116 casos, 32 pacientes com EQM. O que é que ele fez? Ele pegou 25 pessoas, foram instruídas sobre ressuscitação. Então, 25 pessoas receberam aulas sobre ressuscitação. Como fazer um paciente voltar à vida. Massagem, estimulação, etc. As pessoas aprenderam a ressuscitar, vamos dizer assim, o outro, né? Estavam todos vivos ali. E ele pegou 32 pacientes que tiveram EQM. O que é que ele fez? Ele perguntou aos 32 pacientes que tiveram EQM, que vivenciaram com sua consciência paralela ao cérebro, que eles descrevessem a ressuscitação que se tentou fazer sobre eles. 32 pacientes que estavam fora da consciência, o corpo inerte, cérebro parado, entre aspas. Ele perguntou a essas pessoas: o que foi feito para lhe ressuscitar? Nenhuma das 32 pessoas errou o passo a passo que os médicos fizeram. Das 25 pessoas instruídas, orientadas, conscientes, 23 erraram. 23 não conseguiram recapitular com precisão um processo de ressuscitação. Isso deixou ele muito confiante de que essa consciência paralela tem um domínio próprio, tem memória, percepção, ou seja, atributos que você acha que são do cérebro, né? Do ser consciente. E isso deixou ele muito satisfeito, porque evidenciou que a experiência era traumática no sentido de marcar, no sentido de profundamente determinar no indivíduo que vivenciou a experiência memórias fortes, memórias que não se apagaram tão facilmente. O Dr. Bruce Greyson, ele é um estatístico, vamos chamar assim, né? Há muito bioestatístico dos Estados Unidos, e ele cria um questionário para validação estatística. Ele entende que não se pode tomar qualquer caso de experiência de quase morte e validar que seja um caso ok, um caso que possa se catalogar como positivo. Ele então cria uma tabela de validação com a ponderação que, havendo um determinado critério, né, de scores, de no mínimo 7, no máximo 32, ele analisa, pede que as pessoas anotem 16 possibilidades de situações: estado alterado de tempo, processo acelerado de pensamento, revisão de fatos da vida, senso repentino de compreensão, sentimento de paz, sentimento de tranquilidade, sentimento de unidade cósmica, sensação de estar cercado de luz, sensações vividas, percepção extrasensorial, visões, sensação de estar fora do corpo físico, sensação de estar num ambiente em outro mundo, sensação de presença de entidade mística, espíritos, sensação de ver pessoas mortas, inclusive religiosos, sensação de limite ou ponto sem retorno. Então o Greyson, ele escreve vários livros, mais de 4, e com esses critérios ele começa a ver o que é mais frequente nas explicações das pessoas e começa a perceber que o espaço, o tempo, o pensamento, a compreensão, a paz, a integração cósmica, a integração com luzes, com outros seres, passa a ser algo factível nesse estado
de quase morte. Ou seja, é um estado paralelo ao de vida de relação consciente, porém muito mais amplo, pleno e cheio de dados e riquezas e de boas memórias do que o estado habitual aqui consciente. Ou seja, não é um estado desprezível, não é um estado aterrorizante, não é um estado de morte, de medo, de fim. Né? Isso tudo é muito relevante. Outro grande autor é Melvin Morse, pediatra em Seattle. Ele coloca mais de 5, 6 livros, né? Há livros específicos, esse Visões do Espírita, é basicamente sobre experiência com crianças, que ele catalogou várias situações de crianças, né? E vai derrubar a tese, uma das teses, que era de que criança não passaria por essa experiência, porque não tinha maldade, não tinha despertado, né, para aspectos da malícia do ser humano adulto. Vida após vida. Em verdade, o desdobrar, que é o estado em que essas pessoas se encontram, é o estado que nós nos encontramos todos os dias quando dormimos. Nós desdobramos, saímos da esfera biológica, carnal, e vivenciamos o mundo espiritual, não é? Todos os dias nós somos levados a vivenciar o mundo dos mortos, e essa passagem é gratuita. Deus nos concede ir e vir gratuitamente, e a gente vai e vive a noite inteira no mundo dos mortos, né? Entre os espíritos, vemos vovô, vovó, titia, vizinho, amigo que partiu, e vemos o mundo dos mortos na maior naturalidade possível, conversamos, trocamos ideias, e voltamos para o corpo biológico. Acordamos, vamos ao banheiro, começa a escovar dente, aí sente um baque no coração e começa a dizer, será que eu vou morrer? É o maior paradoxo humano, é você passar a noite inteira já no mundo dos mortos e acorda, recebe um susto biológico e tem medo de estar no mundo dos mortos. Paradoxo completo. Relatos. Quando saí do meu corpo físico, foi como se estivesse saído do meu corpo e entrado em algo diverso. Não achei que fosse apenas no nada. Era um outro corpo, mas não um outro corpo humano comum. Relato de pessoas que saíram, voltaram, né? É a experiência que um desdobrado na casa espírita também relataria. Outro relato. Lembro-me de ter sido empurrada na maca até a sala de operações, e as horas seguintes foram um período crítico. Durante esse tempo eu ficava entrando e saindo do meu corpo físico e podia vê-lo bem de cima, mas enquanto isso eu ainda estava em um corpo, não no corpo físico, mas algo que pode ser descrito melhor como um padrão de energia. Relato do Dr. Raymond Moore. Os relatos gerais são sentimento de paz e quietude, experiência fora do corpo, o túnel, ser de luz, o ser de luz que te recebe, e que normalmente esse ser de luz final é quem te devolve à vida, diz que seu tempo não acabou, seus compromissos ainda existem, você tem missões aqui a cumprir, você tem família, você tem tarefas missionárias a cumprir, e você volta muitos insatisfeitos, porque quando estão no mundo espiritual, na plenitude da luz, da beleza, não querem voltar mais. Sabe que seu corpo está lesionado, está massacrado de um acidente, o cérebro muitas vezes lesado, né? E a pessoa não quer voltar. A barreira e o retorno. Essa barreira não pode ficar aqui, tem que voltar. Então, os padrões podem ser de experiência inicial, experiência desagradável ou infernal, experiência agradável ou celestial e experiências transcendentes.
Essa classificação é da grande estudiosa Phyllis Atwater, com mais de 7.000 casos registrados na sua vida. E ela vivenciou a experiência 3 vezes. Nem todos que passam pela EQM vivenciam todas as etapas, isso é natural, né? Nem todos percebem, por exemplo, relembrar de fatos da vida presente e querer, ao retornar, ter o desejo de refazer caminhos, ou refazer laços, ou compromissos, enfim. Nem todos, né? Nem todos mudam de religião quando voltam, nem todos percebem o espaço abertamente. Varia isso com a percepção e a espiritualidade de cada um. Há uma dimensão alerta. Você tem níveis elevados de atenção nesse estado. Pensamentos e imagens começam a se tornar estreitos e acelerados. As visões se tornam muito intensas, né? Claro, você está saindo do corpo biológico, a mente se desprendendo do cérebro, ficando livre do domínio do cérebro, né? Você está ganhando uma plenitude espiritual, está ganhando potencialidade de memórias, etc., que você só consegue quando você vê fora do corpo de forma ampla, plena. Então você fica muito mais intensamente ligado à realidade psíquica, né? Ao entorno. Você vê parentes, você visita pessoas à distância, volta. A dimensão de despersonalização é que a experiência de perda de identidade pessoal. É a sensação de desapego, como se você fosse se integrando ao todo. Despersonalizando no sentido de esquecer seu corpo biológico A ou B e o estado do seu corpo. A dimensão fora do corpo, você tem consciência do que está acontecendo com o corpo. Ela é acompanhada da sensação de estar separado dele. Flutuação acima do corpo enquanto tentam revivê-lo. Você se vê seu corpo embaixo, vê a tentativa de ressuscitação e você se sente livre do corpo flutuando sobre ele. A visão do corpo como assistir um filme, desconexão. Sobreviventes relatam informações que não poderiam saber por conhecimento prévio ou chutando. Então, tudo isso é fruto da vivência consciente. E a memória é forte depois que volta para o corpo. Deixando claro que, mesmo a consciência fora do corpo, o cérebro lá com o corpo parado, praticamente morto, mas o retorno ao corpo biológico reintegra as memórias, mostrando que nunca esteve desconectado. A consciência espiritual, ela está paralela ao biológico, né, e influenciando o biológico todo o tempo, até que o biológico cesse a vida. Aí o espírito não vai influenciar mais sobre aquele corpo. A dimensão mística, a transcendência, encontros com seres místicos, religiosos, harmonia, revelações, felicidade. Nesse estado aí, as pessoas não querem voltar, porque encontra um estado de carinho, de amor, de sensações tão gostosas, plenitude, desapego do corpo físico, que elas dizem, o ideal é esse aqui, vou ficar, não vou voltar. 33% dos adultos e 75% das crianças consideradas clinicamente mortas passam por EQM. Olha que crianças é mais do que o dobro dos adultos, né? Isso é muito interessante, que a criança já tem um desprendimento natural, sai do corpo facilmente, até 6 anos a criança ainda está em integração ao biológico, né? Do chamado 0 ao 7, está em integração ao biológico. Isso só vai cessar aos 16, 17 anos, no fim da puberdade. A integração completa do perispírito da criança ao novo corpo. Então, há uma brincadeira, né, que os americanos fazem, de que o indivíduo chega no mundo espiritual e São Pedro, né, recebe o indivíduo. Aí São Pedro pergunta a ele, o que é que ele quer ali? Ele disse, eu vim fazer uma pesquisa sobre experiência de quase morte, mas eu vou voltar. Ou seja, é uma brincadeira, mostrando que a possibilidade de você estar aqui, ir para o mundo espiritual, ver São Pedro, e poder voltar para a Terra com sua estatística.
No livro Visões do Espírito, né, que é do Saban, não, desculpa, é do Mose, Melvin Mose, tem um caso interessante, né, de Katie Thompson, de 6 anos e meio. 3 dias antes de desencarnar, ela desenha isso aí. O túnel, os anjos, né, lá em cima a ideia de nuvem, ou de sol, ou céu, algo assim. E ela teria perguntado à mãe, 3 dias antes de desencarnar. Ela desenhou isso, a mãe não viu. E ela teria perguntado à mãe se ela morresse, se ela ia para o céu. A mãe disse que ia, com certeza. E ela desencarna 3 dias depois. E a mãe descobre esse desenho. Como se ela já estivesse numa adaptação, né, a essa experiência de quase morte. Só que aí foi a morte definitiva. A criança antecipadamente vivenciando a viagem no túnel e os anjos que a acompanhariam. A morte como passagem. A visão espiritual é que o acordar de uma energia espiritual latente, levando à experiência de iluminação. As tradições espirituais dizem que a morte leva à ressurreição e vida eterna. O hinduísmo, a reencarnação, todos esses conceitos e essas filosofias tangenciam a questão da imortalidade. Não é novidade para ninguém essas abordagens filosóficas antigas que conceituam a vida como um contínuo, ora encarnado, ora desencarnado. É um contínuo de 2 fases. 31 minutos. 31 minutos. Já tem? Phyllis Edgewater, essa senhora teve 3 experiências em 2 meses. Ela teve um aborto com grande hemorragia em 77, em janeiro. 2 dias depois do aborto, ela teve uma trombose, voltou a vivenciar a experiência de quase morte. E em 77, março, ela teve um colapso físico e mental e voltou a estar fora do corpo. Isso marcou muito a Phyllis. E ela resolveu dedicar a vida dela a estudar o assunto. Porque ela experienciou ir e vir 3 vezes. Primeiro que ela sabia-se que imortal. Ela tinha plena consciência de que ela não morria. Ela escreve um primeiro livro chamado Muito Além da Luz, em português, com 3.000 casos. E mais tarde vai publicar o Big Book das Near Death Experience, que é NDE, ou Experiência de Quase Morte, com mais de 4.000 casos. Ela é recordista no assunto. É um material muito rico. Pessoas de idade diferentes, culturas diferentes, de religiões diferentes. Esse manancial faz com que ela consiga dados estatísticos muito interessantes. Depois de mais de 3.000 entrevistados, ela percebe que as pessoas começam a ter uma nova noção em termos de alimentação, em termos de cuidado com o corpo, menor quantidade de substâncias que provocam, uma quantidade menor de uma certa substância provoca o efeito completo. As alergias aumentam, porém, mesmo para os remédios habituais utilizados no passado, cujos efeitos eram positivos. Muitos não conseguem se dar bem com nenhuma espécie de remédio. Existe uma maior sensibilidade para os produtos químicos. Os submetidos à EQM frequentemente abrem mão dos remédios alopáticos em favor dos homeopáticos, de ervas ou outras formas de cura. Ocorre redução de consumo de carne vermelha ou uma conversão completa ao vegetarianismo. O som alto incomoda. Uma nova preferência por portas abertas, janelas e sombras, nenhuma tranca, pouca ou nenhuma cortina. Uma habilidade de se integrar às coisas mais facilmente, tornar-se uno com elas, uma espécie de absorção. Pode se tornar difícil manter os próprios limites, discernimentos anteriores, tendo de ser reaprendidos. A sensação de expansão e de integração aumenta. Experiências de suicidas são desagradáveis sempre,
E curioso é que as pessoas que tentaram o suicídio, vivenciaram a EQM e voltaram à vida, não mais tentaram o suicídio, desistiram. Claro, percebeu que a vida não cessa. As pessoas vêm com novos dons, novos talentos, habilidades. As pessoas amam mais, desapegam-se socialmente, ausência de medos, fim das ideias suicidas, aumenta a sensibilidade mediúnica, as pessoas começam a despertar para a mediunidade numa proporção muito intensa. 67% mudam de religião, tendem para uma religião espiritualista, com o conceito de imortalidade, etc. Tal. Tivemos aqueles relatos do Lars Grael e Zilda, que vivenciaram experiências de quase morte. Foi detalhado na revista, super interessante na época. Ele teve a perna cortada por a hélice de uma lancha e ele vivenciou a experiência de morte e detalha o que ele sentiu, o que ele passou. Resumo: o impacto das EQM nos sobreviventes: redução do medo de morrer, foco no aqui e agora, senso de invulnerabilidade relativa, forte crença de continuação da existência, grande shift para a espiritualidade, desperta para o espiritual, para o mediúnico, mudança nos valores, prioriza o amor, o cuidado e a solidariedade, novos interesses nas relações humanas. Tudo isso é ganho. O indivíduo vive a experiência, sente que precisa reconciliar um familiar com um amigo, com uma instituição, enfim, e ao retornar consegue esse reequilíbrio, essa reharmonização. Isso é ganho para a vida, né? É ressignificação para a vida. As teorias científicas para as EQMs, diziam que seria distúrbio na química cerebral, hipóxia, NDMA, são aspectos mais técnicos. Outros dizem que é resposta psicológica à percepção da morte. Nelson, em 2016, acha que as experiências que ocorrem normalmente durante o sono passam a ocorrer acordado. É uma hipótese. Geralmente ocorre antes do sono ou logo após acordar. Não é bem assim, porque a maioria das pessoas estão em hospitais com traumas cerebrais ou com diagnóstico de morte. Não é sono em casa. Ocorre em momentos de extremo estresse, também isso não é sempre, isso é uma hipótese, ela é limitada. Fox diz que as lesões na região temporoparietal provocam sensações de saída do corpo. Nem todo mundo teve lesão nessa região, e, no entanto, os relatos são muito semelhantes, mesmo para situações as mais distintas de lesões cerebrais. Teoria diversa, não vou entrar em detalhes. A Etiotra diz que a estimulação do hemisfério cerebral cria a rede neural mais cinética e promove o potencial de comportamento cerebral inteiro. Menor dependência de qualquer predominância cerebral esquerdo-direito, é mais integrado. E Mould diz, a EQM muda as forças eletromagnéticas que cercam cada célula. 38 minutos. Quanto? 38. A constituição eletroquímica após a EQM é diferente. Ela afeta a reação à ansiedade, capacidades psíquicas e até o uso de relógios. Sente campos facilmente. As pessoas ganham uma hipersensibilidade a campos, a mecanismos, inclusive, né, que estavam em volta delas. Algumas até influenciadas no mecanismo, gerando quebras. Morse acredita que a luz brilhante que as pessoas veem no mundo espiritual, que é um ambiente totalmente iluminado, intensamente iluminado, ele acha que essa luz brilhante afeta o eletromagnetismo do corpo físico, do cérebro, afetando a glândula pineal. Essa teoria é muito interessante. Então, eu vou para o mundo espiritual, encontro seres de luz, converso com um grande ser de luz, o ambiente é completamente iluminado, fortemente iluminado, e Morse extrapola de uma percepção que eu estou tendo fora do corpo,
Quem está tendo a percepção é a minha mente, meu cérebro está aqui, na cama, na maca, enfim. É minha mente que está percebendo a luz lá no mundo espiritual. E Mose acha que, apesar da mente estar percebendo essa luz lá no campo espiritual, essa percepção traduz-se-ia como influência para a glândula pineal, influenciando o sistema imunológico. Mose, acha que seria uma possível explicação para a cura de câncer, em alguns casos de experiência de quase morte. Isso é muito interessante como estudo, né? É uma hipótese que tem que integrar o aspecto espiritual da vida, a mente fora do corpo, o corpo espiritual e o corpo biológico, cérebro e pineal. É um modelo explicativo de integração, né? Isso é muito curioso, porque os cientistas eles tentam se posicionar dentro da linha neurofisiológica, enfim, mas chega um limite em que as palavras, os argumentos não são suficientes, mas os fatos são superiores. Então, o fato é que várias pessoas curaram-se de câncer. Uma hipótese é de que o sistema imunológico da pessoa melhorou, ganhou outro padrão de equilíbrio, recuperou a pineal, recuperou determinados sistemas de respostas positivas contra o câncer, e ele acha que isso é originário da experiência luminosa fora do corpo. Isso é muito interessante. O Parnia é um grande cientista inglês, e dentre os seus vários estudos, alguns inclusive com brasileiros, aqui no Brasil ele tem estudos feitos muito interessantes, com duplas, onde eles fizeram até mesmo a instalação, o Parnia sugeriu, nos hospitais, na sala de centro de cirurgia, de trauma, etc. A colocação, ele pede que se colocasse espelhos voltados para o teto, né, nas bordas da sala. A ideia, segundo o Parnia, era: se o indivíduo relata que está fora do corpo, o corpo biológico está sendo operado, está sendo sofrendo intervenções, tentada a ressuscitação, por exemplo. E as pessoas dizem: eu me vi fora do corpo, sobre o corpo, no alto. O Parnia dizia: se eu botar espelhos, será que essas pessoas vão se ver refletidas nesses espelhos? Se ela tem consciência e tem um corpo, ela podia se refletir no espelho. Então, são modelos práticos, né, de tentar encontrar esse corpo espiritual refletido, o que aumentaria o reforço da argumentação de que essa consciência fora do cérebro faz parte de um corpo integrado, que nós chamamos de perispírito, né? E que poderia ser refletido. Isso é algo interessante, essa abordagem do Parnia, né? Então ele analisa nível de sódio, potássio, dióxido de carbono, e ele analisa a religião não interferiu nos resultados, a transcendência, a vivência espiritual, não pôde avaliar, mas não pôde negar. Então, o Parnia entende, ele é um cardiologista de Southampton, que essas questões de nível de sódio, potássio e dióxido de carbono são equivalentes, né? As pessoas que não experimentaram AQM e as pessoas que experimentaram AQM. O oxigênio foi maior naqueles que vivenciaram a AQM. O nível de oxigênio foi maior. Então, são várias experiências, são vários livros. Hoje tem mais de 40 livros sobre esse assunto, todos muito técnicos, né? As pessoas se abstraem da parte espiritual e mostrando uma validação muito grande. 45. Finalizando, na visão psicológica, os relatos seriam uma resposta psicológica à ameaça da morte e estariam ligados a condicionantes culturais e religiosos. Hipótese da psicologia. A hipótese fisiológica: os elementos da AQM procederiam de alterações fisiológicas cerebrais
que acompanha o processo do morrer. Ok, mas as pessoas não morrem, as pessoas voltam à vida. Transcendental. Entende que os relatos provêm de um vislumbre da existência que nos espera depois da morte. São hipóteses. E a visão espírita é de que o espírito tem autoconsciência, o espírito se desdobra, tem um corpo espiritual para se representar, para ser visto. No êxtase, ou nas visões, essa possibilidade de desdobramento e de expansão existe, né? As visões dos mentores nós vemos na sala mediúnica, nas relações mediúnicas, enfim. E retrospectiva a vidas passadas. Então, na visão espírita é muito mais abrangente. Ela inclui o espírito, a mente, ela inclui o corpo espiritual, ela inclui a autoimagem, que é o corpo espiritual, ela inclui a visão de mentores, que é comum entre os médiuns, perceber o seu próprio mentor, etc., né? E ainda há a visão de vidas passadas como uma possibilidade dos recursos mediúnicos, né? Você pode desdobrar no tempo, voltar no tempo, avançar. Então nós temos um manancial muito rico em mãos, que é muito interessante para nossas explicações finais. Então, Seymour Mosley Ring, ele diz o seguinte: ocorre regularmente em todo o mundo, então é um fenômeno natural, e as experiências mais comumente relatadas são sentir-se fora do corpo, 26%, revisões da vida, percepção visual acurada, 23%, ouvir sons e vozes, 17%, sensação de paz e ausência de dor, 32%, luz, 14%, revisões de vida, 32%, estar em outro mundo, 32%, encontro com outros seres, 23%, túnel, 9% e precognição, 6%. Então, essas sensações são repetitivas, não são iguais para todo mundo, mas os percentuais são altos, né? Principalmente o conceito de revisão de vida é muito significativo. E o conceito também de paz e ausência de dor. Mesmo um corpo traumatizado, bastante lesado, que está considerado como morto, mas o indivíduo fora do corpo não sente essa relação com a dor biológica, né? Isso para as questões de traumas ou de mortes traumáticas, parentes, entes queridos que acham que o parente ou o ente sofreu muito com a lesão, o trauma do acidente. Na verdade, é uma relativização disso tudo, quando a gente percebe que não é registrado as sensações de dor, de lesões, de quebra de ossos ou algo que tal, como nós pensamos que seja, né? Então fica aí essas conclusões e a consciência de que nós todos os dias estamos vivenciando uma experiência, né, de quase morte, no sentido de que vamos para o mundo espiritual e voltamos, tá? Ou seja, é uma experiência de quase vida, permanente, porque a vida é um eterno existir, horas no mundo biológico, horas no mundo espiritual. Paz para todos, desejo de saúde, paz para todos nós, com muita fé em Deus e fé nas nossas orações, pedindo saúde para os nossos entes queridos. Importantíssimo que tenhamos um pensamento positivo, para que a vacinação comece no nível da mente. A vacinação, os antídotos comecem na alma que você é, no espírito relevante que você é e no Deus interno que há em cada um de nós. Paz para todos.